Fala, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, informação de última hora aí, né? Sobre o Palmeiras, sobre informações sobre Vitor Roque, sobre Carlos Miguel, sobre Abel. Saiu agora e trouxe para vocês, pra gente trocar uma ideia aqui, beleza? Vocês vão ficar felizes de ver essa informação. Deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilha suas opiniões nos comentários. Os comentários, créditos para SPN Brasil, um link na descrição, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se a gente falar hoje em tendência, é aquilo que o Bruno está falando. Seria algo muito fora da curva o Carlos Miguel fora do gol da final. Sim. Mas precisa ver, quando chegar o período de preparação para a final, como é que o Everton vai estar. E esse exame pode apontar a evolução da lesão. Não é para apontar a gravidade, mas é para apontar a evolução da lesão. Porque lembrando que o departamento médico do Palmeiras é um dos melhores do Brasil, se não do mundo. Do núcleo de saúde e performance. E até porque o Everton tem feito um esforço muito grande para estar disponível. Ele sabe que é um momento muito importante e apesar de ter essa indefinição, ele sente o papel que ele exerce no Palmeiras de um líder. Então ele tem trabalhado muito para estar presente. Mas agora temos que ver se o resultado do exame vai ser positivo ou não. Ó, a Célia tá perguntando do Paulinho, aí deve ser só ano que vem. Paulinho só ano que vem. Só no Paulinho, tá, Célia? Só ano que vem. E daqui a pouco tem informação do Vitor Roque. E olha essa aqui, ó. Deixa eu ver. Que a Simone mandou, cadê? Ih, agora eu perdi aqui, chegou tanta mensagem. Simone que está aqui todo dia, aqui, ó. Eu vou para Lima com a família Abel. Eu vou para Lima com a família Abel. Eu acho que é tão próximo assim. Aliás, é bom ela ficar aqui no programa, né, Anderna? Já que ela tá falando de família, Tá Abel bom. e tal. Então, aguarde. Opa, spoiler? Fica aí. Quem pegou, pegou. Ô, Bruno Andrade, você ia completar do Everton? Gravar aquela notícia também. Coisa rápida do próprio Carlos Miguel, só um toquezinho rápido. Foi o Palmeiras que foi atrás, porque por alguns minutos eu até pensei, será que não foram os empresários que ofereceram, visto que o Carlos Miguel estava encostado lá no futebol inglês? Não. Foi o Palmeiras, que já conhecia muito bem o jogador, percebeu ali uma oportunidade clara. O chat perguntou do Vitor Roque e o Bruno Andrade trouxe informação. Olha, o Rubem Amorim já tinha pedido o Vitor Roque quando estava lá no Sporting. No Sporting, né? Isso. Quando estava no Sporting. Então, talvez tenha esse interesse do United. Como é que tá essa história, Felipe? É uma situação mais complexa do que parece. Ontem, o agente do Vitor Roque, o André Cury, ele deu uma entrevista falando sobre propostas que o Palmeiras vai receber pelo Vitor Roque ao final do ano. Entrevista pro GE, porque aqui a gente dá crédito. É verdade, entrevista pro GE. Entrevista pro GE. Que o Palmeiras irá receber propostas pelo Vitor Roque ao final do ano. Foi citado o Manchester United, mas não teve até o momento nenhuma movimentação dos Red Devils para contratar o Vitor Roque. Tem um clube interessado, que é do futebol italiano, que é o Milan. O Milan tá de olho no Vitor Roque, consultou valores, condições de negócio, mas não abriu negociação ainda, até porque a gente está em outubro. E o Vitor Roque é um jogador muito valorizado, ainda mais com essa convocação para a seleção brasileira. O Palmeiras, conversei com fontes, Palmeiras, fala fonte? Conversei com fontes do Palmeiras. Fecharam as portas para uma saída do Vitor Roque. O Palmeiras não tem interesse em negociá-lo, o Vitor Roque, em um curto prazo. Porque ele foi contratado em fevereiro, março, agora se adaptou, tá jogando muito, é um jogador imprescindível e o Palmeiras não tem interesse em negociar o Vitor Roque. Pelo menos não por agora. Você quer uma resposta aqui de uma fonte sobre o Vitor Roque? Agora? Estamos muito felizes com o atleta. Isso é evidente. Não há qualquer interesse em vender. Abre aspas, fecha aspas. Nem por 50, porque 50 milhões não é um dinheiro, hein? Em vender. Palmeiras, 50 milhões é um dinheiro, hein, pessoal? O Palmeiras, eu vou utilizar aqui uma frase da presidente Leila. O Palmeiras vive de títulos e não de cofre. Então, o Vitor Roque, a partir do momento que estiver dando títulos, conquistas, sendo artilheiro e tal, é o jogador que o Palmeiras investiu 25 milhões. Caramba, mas em 6 meses ele já dobrou o valor? Mas sabe o que é uma estratégia? Pode dobrar mais, ele acabou de... aí eu complementando a conversa que eu tive com a pessoa do Palmeiras. Comemoraram demais o fato do Vitor Roque ser convocado, pela felicidade de ter um jogador convocado. Mas tem uma entrelinha, uma mensagem importante. Vitor Roque chegando na seleção brasileira, tendo a estrutura que tem aqui no Palmeiras, salário que tem, tudo, disputando títulos e tal,
estando na vitrine, o Palmeiras fica tranquilo em relação ao assédio. Aí pode confirmar ainda mais o seu desejo, sua vontade de falar, não queremos vender. E até porque, assim, é uma maneira de, além de ele estar valorizado de ser convocado, você falar de clubes, etc., você valoriza o passe do atleta de uma certa maneira. E ele é um nome muito bem avaliado no futebol inglês. Mas ele também foi oferecido para alguns clubes ingleses. Entre eles, ele foi oferecido para o Chelsea. Ah, então estão oferecendo? É aquela conversa, pô, meu jogador tá bem, tem interesse em contratá-lo? Ele foi oferecido para o Chelsea. Aí quem oferece não é o Palmeiras, é o empresário, é isso? Empresário, intermediário, bate na porta do clube. Gente que quer que o negócio role. Exato. Não tem um aval do clube. Entendi. E aí você oferece para o clube inglês, etc., da Espanha, analisa e decide sim ou não se avança pelo jogador. Como eu estava falando, o Chelsea foi um dos clubes que foram consultados para ver se tinha interesse no Vitor Roque, mas no momento não manifestaram interesse, porque já tem o João Pedro, tem outro atacante inglês que me fugiu o nome, que foi contratado da segunda divisão da Inglaterra, e agora estão satisfeitos com o que tem no elenco. Então o Chelsea foi consultado, foi oferecido, mas não demonstrou interesse nesse momento. Mas é um jogador muito bem avaliado no futebol inglês, e o Palmeiras tem esse sentimento que vai chegar alguma coisa em janeiro por ele. O José na fonte real que o Palmeiras fez. Tem gente falando do Gabriel Jesus, como a gente falou, tem gente falando do Ryan, e é um bom nome também. Marcos Leonardo mandou o Júnior. Mas enfim, o fato é o seguinte, vocês estão especulando aqui, mas a notícia e a informação, e aqui falando sério, a gente trabalha com a informação, é que o Palmeiras não vai negociar o Vitor Roque. Não tem interesse. Que tem intermediário, tem gente conversando com clubes de fora, oferecendo, mas que o Palmeiras não vai abrir mão do Vitor Roque nesse momento, e tá? tem um detalhe importante, assim, o que entra nessa conta toda é o desejo do jogador. E o Vitor Roque está muito feliz no Palmeiras. Basta ver ontem como é que foi o rolê lá da convocação, ele jogando videogame com o Benedetti. Com o Benedetti, né? Tava jogando videogame e foi convocado. Vamos destravar a informação e depois, já que destravamos com o Felipe, que você vai pro 2027, praticamente tudo certo, e essa assinatura deve acontecer antes da final da Libertadores. A classificação do Palmeiras, a classificação do Palmeiras para a final da Libertadores e a entrada da Leila na coletiva ali pós-jogo não foi à toa. O clima ele é muito bom, evidentemente. Já estava praticamente tudo certo, né? E as coisas avançaram um pouco mais para que isso se encaminhe. Felipe Silva, acerta o Verdão em renovar com o Abel antes já da final da Libertadores? Até 2027 as partes estão praticamente seladas, a apuração do nosso parceiro Bruno Andrade e toda a rapaziada aqui das apurações da SPN, André Hernan e o Bruno Vicari. Cara, não dá pra dizer que acerta, porque é uma questão que já tava meio que selada, assim. Eu acho que o Abel é um técnico, não é que ele é técnico novo. E, selou a renovação antes da final, mexe com o grupo, mexe com a cabeça. Acho que ele já é muito experiente pra isso, né? Mas é o melhor técnico do futebol brasileiro há anos. É uma relação ótima. E não tem por que ele deixar o Palmeiras. Eu acho, a gente tava conversando aqui antes de iniciar o programa, é muito difícil que ele encontre em algum outro clube o que o Palmeiras proporciona pra ele, sabe? A identificação, o carinho, o respeito, o respaldo. Ele não vai encontrar isso em outro clube. E ele tem tudo no Palmeiras. E acho que essa renovação até o fim do mandato da Leila Pereira, da presidência até o final de 2027, é mais uma prova disso. Não tem por que ele deixar o Palmeiras. Eu acho que já estava acertado algumas pendências antes dessa notícia. O Palmeiras já estava certo que ia renovar. Era mais uma questão do Abel dar o ok. Acho que isso que faltava, e pelo visto, a informação do André Hernan e do Bruno Andrade é que ele deu o ok. E é mais uma forma de consolidar e valorizar o contrato dele. E aí até cabe um ponto de atenção que não terá multa rescisória no contrato de Abel Ferreira, né? Para você provar como a relação de ambas as partes é de confiança, sabe? Como aconteceu em outros clubes chegaram para contratar o Abel falou assim, não quero negociar, tudo mais. Já aconteceu com o Al-Saad, que ele aceitou, depois voltou atrás. Mas é uma relação de confiança. E não tem por que ele deixar o Palmeiras. Ricardo Spinelli, fora do ar, a gente tava lendo a matéria aqui para até se entrar do assunto, porque essa notícia é de agora, tanto até quebrando o protocolo. Nós mudamos o início do Puxeta, né? Nós íamos começar com outro assunto. E jornalismo, irmão. E começamos com o Abel Ferreira, porque as coisas acontecem assim, a gente tem que estar em cima da notícia. Não é porque a gente não fala mais que informação deixou de ser nosso esporte. Informação é o nosso esporte, não é o slogan oficial atualmente, mas sempre será. E nós estávamos batendo um papo, Ricardo, justamente sobre essa questão da ausência da multa, né? E isso te deixou impressionado. Um pezinho um pouco atrás ou não? Sim, porque
eu acho muito difícil qualquer clube que vá atrás do Abel se recusar a pagar uma multa para contar com ele mesmo por causa da fase dele. Exato, não vai ser uma multa de 100 milhões de euros. Claro. Geralmente, multa de treinador é mais baixa. Sim. Né? Eu acho que seria uma garantia para o Palmeiras não sair de mãos abanando caso chegasse uma proposta, por exemplo, de um time maior da Europa. O Abel já deixou muito claro que ele não vai para um time que não tenha condições de disputar títulos. Ou que seja um futebol que não tenha uma competitividade alta, num grau alto, que é o que ele gosta. O cara é, assim, obcecado pela competição. Acho que é o principal fator psicológico do Abel, que a gente pode analisar assim, é justamente como ele gosta de competir e tá nessa luta por título de uma forma que é emocionante, né? Não vai para a Arábia, no Oriente Médio, futebol árabe, para ser campeão com o pé nas costas, ou para um Brighton da vida que não vai brigar por nada, que vai ficar lá brigando por 6º lugar na tabela. Ele vai para um time que vá dar condições a ele de ser o cara que vai disputar por título, que vai ter essa condição de competir com os maiores. Então, por exemplo, um time que tem condições de fazer isso não vai ter restrições a não pagar uma multa. Então, isso me causa um espanto por isso. Eu acho que não tem necessidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma ótima notícia para o Palmeiras, independentemente de não haver cláusula de multa rescisória. Porque, como o Felipe estava falando, eu acho que a palavra para essa relação dos dois é simbiose. Existe uma simbiose entre Palmeiras e Abel. Não é só bom para o Abel ou só bom para o Palmeiras. É bom para os dois. Então, a renovação do Abel é bom para ambos. Acho que tem toda a questão familiar, dele estar longe do país dele, longe da Europa, que ele já comentou isso, mas a família dele está adaptada aqui no Brasil, então desse lado mais pessoal, ele está super adaptado no Brasil, a família dele também, então nesse ponto de vista não tem problema pro Abel, e ele tem as condições plenas de disputar todos os títulos que ele entra com o Palmeiras ano após ano. E cada vez mais com investimentos altos, com mais dinheiro sendo investido, com um elenco cada vez mais recheado de jogadores, que permite com que ele bata de frente a frente com o principal time financeiro hoje no país, que tem a maior receita, que é o Flamengo, né? Eventualmente, a gente tem outros times que vão ter investimentos altos, mas os únicos times que ano após ano têm condição de duelar por títulos são Flamengo e Palmeiras, e ele vai ter essa condição todos os anos no Palmeiras. Boa. Tuca, seguinte, a Leila entrou na coletiva, na vitória do Palmeiras sobre a LDU, e ele falou, o Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. Sim, isso não tem discussão. O Abel, ele está empatado em títulos com o Oswaldo Brandão, 10-10, pode passar à frente esse ano, seja 11-10, ou 12-10, ou continuar empatado, pode acontecer também. Sim. Mas o Abel já é o maior treinador da história do Palmeiras em partidas consecutivas. Porque o Oswaldo Brandão teve 5 passagens, né, pelo Palmeiras, e ao soma dessas passagens ele tem mais jogos. Mas o Abel, numa única passagem de 5 anos, tem mais jogos consecutivos. Qual é o tamanho do feito do Abel Ferreira à frente do Palmeiras? A passagem do Abel pelo Palmeiras, ela é histórica. Ele fez com o Palmeiras nesses anos é uma coisa absurda. O Palmeiras elevou de patamar. O Palmeiras hoje é um time que todos os adversários olham e respeitam. O Palmeiras vai jogar Libertadores, o adversário já entra assustado. E isso tem muito com o que o Abel fez com o time. Ele trouxe uma equipe mais sólida, ele trouxe uma equipe eficiente, ele montou elencos e montou times muito fortes. E isso que o Ricardinho colocou, de como o Palmeiras proporciona a ele continuar disputando o título, certamente é o que segura ele no Palmeiras. Sim, pesa. Mas eu acho que, inclusive, quando eu penso nessa renovação agora, às vésperas da final da Libertadores, eu acho que essa renovação ela era ainda mais importante para o Palmeiras do que para o Abel. E por isso entra a questão da multa rescisória. O Abel fazia questão de não ter multa rescisória porque eu acho que ele quer ser o senhor do destino dele. Ele quer ter a possibilidade de, assim, chega uma proposta grande da Inglaterra, eu vou. Chega uma proposta grande da Espanha, eu vou, independente da multa. Ele quer poder decidir isso, e aí entra justamente a questão da confiança. A Leila confia no Abel, o Abel confia na Leila, a ponto de saber o seguinte, se for bom pra você, pode ir. Mas enquanto não aparecer essa proposta, o Palmeiras vai continuar proporcionando ao Abel um elenco muito forte, centro de treinamento absurdo, uma categoria de base que
ano após ano traz novos jogadores, um staff muito bom, e isso é o que mantém o Abel motivado, uma estrutura fora melhor de série. Que de muitos clubes da Europa também, né? Exatamente, é por isso que o Abel continua no Palmeiras e é a segurança de continuar disputando o título. Então, pessoal, vamos falar aqui do Andréas Pereira, né? Cara, Tigrinho fica. O Palmeiras não tem interesse de vender, vai continuar no Palmeiras, com fé em Deus, e vai fazer muitos gols, vai ganhar muitos títulos pelo Palmeiras. E é isso aí, né? E o Carlos Miguel, né? Que hoje é praticamente, né, o xodó da torcida aí, o xodó de muitos torcedores, alguns concordam, outros não. E o Andréas Pereira, né? Andréas Pereira, que foi contratado pelo Palmeiras no fim de agosto, e assinou um vínculo de 3 anos com o maior campeão do Brasil. E o meia titular absoluto do time comandado por Abel. Chegou, vestiu como já se falava antes do Andréas vir, né? O jogador para chegar, vestir a camisa e assumir a vaga, cara. Desde o começo, né? Isso já foi bem explícito sobre o Andréas Pereira. E o nosso palestra apurou, né? Crédito ao nosso palestra. Crédito também para a ESPN aí. Apurou que a diretoria de futebol e a comissão técnica do Verdão está impressionada com a liderança silenciosa que o jogador vem mostrando em poucos meses atuando pelo clube alviverde. André já é visto como um dos pilares, né, do grupo, participando intensamente da integração com jovens jogadores. O meia é visto também como um líder técnico dentro de campo, se colocando à disposição de Abel Ferreira para atuar em várias posições, como na partida contra a LDU pela semifinal da Libertadores, quando foi escalado como primeiro volante, né? Sendo que a gente espera ele como... Tem gente que vê ele até como meia, mas ele é um cara que tem por ter muita qualidade no passe, mas ele é muito versátil. Tais virtudes, né, já haviam sido compartilhadas com o Palmeiras durante as negociações no fim de 2024, quando o treinador, né, palmeirense conversou com Marco Silva, comandante de Andrés nos tempos de Fulham, né, da Inglaterra. Desde a chegada ao Verdão, Andréas Pereira atuou em 14 partidas do clube, com 2 gols e 1 assistência, foram 11 como titular e 3 saindo do banco de reservas. E agora o Palmeiras que enfrenta o Santos aí, né? Dia 6, depois de amanhã, quinta-feira, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. Pegar o Santos aí, o Santos tá caindo das pernas, tá muito mal, né? O Palmeiras tá aí voando e tem que chegar a ganhar essa partida aí e continuar na liderança. A liderança que está sendo disputada aí ponto a ponto com o Flamengo, né? Jogos que, cara, dificílimo pela Libertadores. E tá ali disputando Libertadores, disputando o Brasileiro. A tal da espanholização, né? De Palmeiras e Flamengo. E agora o Palmeiras enfrenta o Santos, né? Bem pressionado, zona de rebaixamento, mas falando a verdade, o Palmeiras dentro do Allianz Parque é difícil para qualquer adversário que vem jogar aqui dentro. E eu acho que o Palmeiras é favorito, né, para esse jogo, mas vamos torcer que tudo se encaminhe certo aí pro Verdão. E o Vitor Roque, graças a Deus, fica. O Abel também fica, a renovação do Abel. Excelente notícia do Palmeiras, excelentes informações trazidas pelo André Hernan aí. Crédito mais uma vez para a ESPN Brasil, beleza? Então, tamo junto e até o próximo vídeo. Vou deixar o link na descrição caso vocês queiram confirmar e assistir no canal Detentor aí original. Tamo junto aí, se cuida aí. Deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe as suas opiniões nos comentários, beleza, meus amigos?